Gostaria de agradecer, primeiramente, ao Dr. Humberto Azevedo pelo convite para participar do primeiro Congresso Nacional sobre Cardiologia para os Estudantes de Medicina. É uma honra falar sobre cardiopatias congênitas e a importância do diagnóstico precoce. Lembrando que, dentro as cardiopatias congênitas, elas representam as malformações fetais de maior incidência. Ela é responsável por 1 para cada 100 nascidos vivos, um total de mais ou menos 30 mil casos novos ao ano. Desses, 40% vão necessitar de cirurgia cardíaca corretiva ainda no primeiro ano de vida. E 30% são considerados cardiopatias graves, críticas, que algumas vezes recebem alta do hospital após o nascimento, sem o diagnóstico correto, e podem evoluir para óbito nos primeiros dias de vida. 10% são responsáveis pelos óbitos infantis, e quando associado a outras malformações, pode ser responsável em 20% a 40% dos óbitos no período neonatal. Na maioria dos casos, ela não tem um fator casual relevante, então não tem nenhuma causa, né? Mas ela pode estar associada a outras malformações e síndromes. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. As cardiopatias congênitas, elas podem se apresentar com cianose importante, com insuficiência cardíaca, com sopro, ou em crianças maiores podem se apresentar como dor torácica, síncope ou arritmias. Lembrando da fisiologia, né, da oximetria das pressões, então lembrando que a saturação no lado direito ela é bem menor e as pressões também no lado direito são menores, porque nós temos um fluxo pulmonar, ele é igual ao sistêmico, mas a pressão dentro do pulmão é menor e a resistência vascular pulmonar também é menor que a resistência sistêmica, por até diferença na espessura dos vasos. E se nós tivermos se a gente tiver essa ideia das pressões principais e da oximetria, nós conseguimos chegar ao diagnóstico das cardiopatias congênitas. Lembrando, então, dentro dos principais sintomas, a cianose. Então, a cianose central, vale a pena lembrar que ela é aquela cianose que é de mucosa, de língua, de leito ungueal. E é muito importante diferenciar essa cianose central da cianose periférica. Muitas vezes vocês vão atender em pronto atendimento e vocês vão ver que as mães referem às vezes a cianose, mas é perioral, é ao redor da boca, com palidez de lábio, acrocianose, mas isso não é cianose central. Essa é a principal diferença que vocês têm que ter em mente. Como sintoma de insuficiência cardíaca, nós temos principalmente as cardiopatias de Shank, que são as cardiopatias congênitas que vão fazer uma mistura de sangue arterial e venoso e vão levar a um hiperfluxo pulmonar importante. Temos ainda as cardiopatias valvares, com congestão venosa sistêmica e pulmonar, e as disfunções ventriculares. No período fetal e neonatal, nós podemos ter quadros de insuficiência cardíaca no feto. Ele pode evoluir com hidropsia fetal. E que a principal cardiopatia responsável pela essa hidropsia é a anomalia de Ebstein, que eu vou falar mais a seguir. Nós podemos ter, nos recém-nascidos, a principal diferença é que, assim, a criança, ela se expressa da forma que ela consegue, ela não sabe exteriorizar o que ela está sentindo. Então, nós vamos ter mais um padrão de taquispneia, cansaço às mamadas, taquicardia, um crescimento inadequado, né, infecções respiratórias de repetição, que são os principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca na infância. Podemos ter nas crianças maiores a intolerância ou cansaço aos exercícios físicos, né, e sinais de congestão venosa sistêmica. Mas nós temos algumas cardiopatias graves que elas podem cursar com baixo débito cardíaco.
Das principais, nós temos a estenose aórtica, a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, as arritmias, que vão fazer quadros de taquidispneia, cansaço aos exercícios, palidez cutânea, sudorese acentuada, hipotensão e síncope. Nós temos que lembrar que a oximetria de pulso, que foi um teste criado para a gente auxiliar nos diagnósticos das cardiopatias congênitas, é um teste que deve ser realizado, na maternidade. Normalmente ele é realizado na mesma hora do teste do pezinho, e a oximetria ela tem que ser realizada em membro superior e membro inferior. Ela tem que ser maior do que 95%, e a diferença entre o membro superior e inferior não pode ser maior do que 2 a 3%. Frente a um teste de oximetria alterada, normalmente esse teste de oximetria ele é realizado pela enfermagem. Ele dando alterado, o médico tem que realizar o exame, e se ele continuar alterado, então uma oximetria abaixo de 95, uma diferença entre membro superior e inferior maior do que 2 a 3%, esta criança não pode receber alta sem a realização do ecocardiograma. Lembrar também em crianças, o que é um pouco mais difícil, algumas vezes pela irritabilidade da criança, pelo choro, que nós temos que seguir alguns passos para o exame cardiovascular. Então, que consta da inspeção, da palpação, da ausculta, prestar atenção na primeira e na segunda bulha, que ela é fundamental, para mais tarde se preocupar com os sopros, tá? E é fundamental na cardiologia pediátrica é a palpação dos pulsos. Ela é significativa, principalmente para o diagnóstico da coartação de aorta, que muitas vezes pode não apresentar sopros, mas a gente vai ter a diferença e a ausência de pulsos em membros inferiores, e que faz o diagnóstico em tempo de fazer o tratamento cirúrgico. Então, quando a gente fala em inspeção, vejam um exemplo aqui, é uma criança taquidispneica, com tiragem intercostal, com gemência. Esse é o principal característica da criança que tem cardiopatia congênita cianótica de hiperfluxo, né? Não esquecer da palpação, né, do ictus e das bulhas, e da ausculta, que deve ser de uma forma sistematizada, com a ausculta em foco mitral, foco tricúspide, foco pulmonar e foco aórtico, para o diagnóstico preciso das cardiopatias. Dentro das cardiopatias congênitas acianóticas, nós temos aquelas que vão fazer shunt, então mistura de sangue, e vão levar aqueles quadros de insuficiência cardíaca. Como nós temos a comunicação interatrial, a comunicação interventricular, a persistência do canal arterial e o defeito do septo atrioventricular. Lembrando ainda que dentro das cardiopatias acianóticas nós temos as lesões obstrutivas, como estenose pulmonar, estenose aórtica e coartação de aorta. As cardiopatias de shunt, então, nós temos que lembrar muito da fisiopatologia, que elas vão fazer uma repercussão clínica, que vai depender principalmente do quê? Do tamanho do defeito e da resistência vascular pulmonar. Essas cardiopatias congênitas acianóticas de hiperfluxo, como a comunicação interatrial, CIV, elas não são cardiopatias de risco no período neonatal imediato, mas elas podem fazer um risco de levar a uma hipertensão pulmonar se elas não forem diagnosticadas de forma correta e com um tratamento cirúrgico adequado. Elas vão apresentar cansaço, sudorese, interrupções das mamadas, traqueobronquite de repetição, baixo ganho de peso, internamentos seguidos. Então,
tem que ser prestado muita atenção nesses sinais que vão fazer com que seja realizado um tratamento precoce. Então, aqui, ó, uma criança de 5 aninhos que foi encaminhada para o cardiologista. Ela era assintomática e foi auscultado uma B2 hiperfonética com desdobramento fixo e um sopro sistólico em área pulmonar. Então, vejam, essa não é uma cardiopatia grave no período neonatal e que vai levar a óbito, mas ela vai fazer com que os átrios fiquem aumentados de tamanho, principalmente o átrio direito, e ela vai fazer com que haja uma sobrecarga de volume nas câmaras direitas. Vai haver passagem do átrio esquerdo para o átrio direito com sobrecarga de volume das câmaras direitas do coração, fazendo com que nós tenhamos átrios grandes, ou bloqueio ou distúrbio de condução de ramo direito no eletrocardiograma, e esta é uma cardiopatia. Aqui nós podemos ouvir a B2 desdobrada fixa e o sopro sistólico em área pulmonar. A comunicação interarterial, o tratamento dela é fechamento percutâneo, quando ela é a osteo secundum, ou então tratamento cirúrgico. A única que pode ser fechada por estudo hemodinâmico seria a osteo secundum. Aqui nós temos um caso de uma criança de 6 meses, com baixo ganho de peso, com 2 internações por broncopneumonia, peso abaixo do 5º percentil, tiragem intercostal, abaulamento, né? E o sopro sistólico em bordo external esquerdo baixo. Então, normalmente é um sopro em barra, em área tricúspide, que encobre a primeira bolha. Então, ele é um sopro de regurgitação. A repercussão vai ser maior ou menor, como eu falei anteriormente, dependendo do tamanho da comunicação. O eletrocardiograma pode ser desde normal até sobrecarga ventricular esquerda ou biventricular, e podemos ter aumento de câmaras esquerdas. Na comunicação interventricular, nós temos que ter sempre em mente que, se o tratamento não for feito de forma adequada, essa comunicação interarterial pode evoluir para um aumento significativo na pressão nas câmaras direitas, ela pode evoluir de hiperfluxo para hipertensão pulmonar. Com isso, a passagem do sangue pela pulmonar ele vai ficar diminuído, ele volta para o ventrículo direito e vai haver uma inversão do shunt, passando o sangue venoso para as cavidades ventriculares. E isso vai fazer uma cianose. Então, é uma criança que é acianótica, que tem uma cardiopatia congênita acianótica, que pode evoluir com uma cianose central por uma hiperresistência vascular pulmonar. E nós não podemos deixar que isso aconteça, porque quando chega neste momento, é uma criança que não tem mais condições de fazer correção cirúrgica. Por isso, o diagnóstico de forma adequada, com uma indicação precisa cirúrgica no momento adequado, evita um dano maior para a criança no futuro. Essa é a característica do sopro da comunicação interventricular, que é um sopro de regurgitação que encobre a primeira bolha. O tratamento é cirúrgico com fechamento da comunicação interventricular. Algumas vezes nós podemos ter várias comunicações interventriculares, então comunicações que não podem ser fechadas no período neonatal. Então, o tratamento cirúrgico adequado é a bandagem da artéria pulmonar para evitar aquela hipertensão pulmonar que eu falei anteriormente e evitar que a criança não possa mais realizar procedimento cirúrgico. Aqui nós temos um outro casinho, que é de uma criança de 2 meses com síndrome de Down, né? Nós podemos ver os estigmas de Down aqui.
com baixo peso, com cansaço às mamadas, com sopro sistólico. A cardiopatia congênita que mais acompanha a síndrome de Down é o que nós chamamos de efeito do septo atrioventricular, naquele onde nós temos uma comunicação interatrial, que é a comunicação ósteo-primo, nós temos a comunicação interventricular e uma válvula atrioventricular única, que vai fazer uma mistura de sangue e vai levar a uma hipertensão pulmonar mais precoce. Esta é uma cardiopatia congênita, que o eletrocardiograma pode ter um hemibloqueio anterior esquerdo, com desvio do eixo para o quarto quadrante, tá? E raio-x com cardiomegalia. O ecocardiograma, nesses casos, é o padrão ouro, é o que vai fazer o diagnóstico desses pacientes e vai indicar o procedimento cirúrgico, que consta no fechamento da comunicação interatrial, fechamento da comunicação interventricular e a separação das válvulas mitral e tricúspide. É uma correção cirúrgica que é feita normalmente nesses pacientes com síndrome de Down até 4 ou 5 meses de vida, exatamente para evitar os quadros de hipertensão pulmonar. Nós temos aqui um pacientinho com 1 ano de idade, com diagnóstico de catarata congênita, né, e um sopro contínuo em área pulmonar. Então, lembrando dos casos de persistência do canal arterial, tá? Então, lembrando que no período fetal, a comunicação interatrial ósseo-secundo, ela está presente como um forame oval patente, e a persistência do canal arterial também tem que estar presente. São duas estruturas que no período fetal elas estão presentes e fecham após o nascimento. Algumas vezes nós temos crianças que nascem de forma precoce, abaixo de 34 semanas, com peso muito pequeno, e essa estrutura ela pode permanecer aberta por mais tempo, tá? Essa é a característica do sopro da persistência do canal arterial, que é um sopro contínuo. E o fechamento dele pode ser feito por estudo hemodinâmico, né, com o coil ou com a prótese, ou através de procedimento cirúrgico. Lembrando, gente, que agora, falando em canal arterial, que é muito importante o diagnóstico correto das cardiopatias. Por quê? A presença apenas da persistência do canal arterial, de repercussão hemodinâmica num nenê pequeno, que não está evoluindo bem numa UTI neonatal, que tem indicação de fechamento, é uma coisa. Mas algumas vezes nós temos a persistência do canal arterial como parte de uma cardiopatia congênita crítica e grave, e que ela não pode fechar. Então, são dois casos completamente diferentes. Nós daí teremos, se ele tem uma cardiopatia congênita, que nós chamamos crítica, ducto dependente. Elas são dependentes desse canal arterial para estarem vivas. E eu vou falar de alguns casos mais à frente. A estenose pulmonar e a estenose aórtica já são cardiopatias congênitas de enorme fluxo pulmonar ou de hipofluxo pulmonar, no caso das estenoses pulmonares críticas, e também não são, algumas vezes, as cardiopatias, os graus leves dessa doença não são crianças que vão ter uma repercussão no período neonatal imediato, mas aqueles pacientes que apresentam estenose pulmonar crítica ou uma estenose aórtica crítica, essas são crianças que vão depender do canal arterial para ficarem vivas. Então, esses são aqueles casos que eu comentei, que o canal arterial, ele é uma proteção, ele vai manter a criança viva até o momento cirúrgico. Então, nesses casos, o canal arterial não pode ser fechado, ele tem que ser mantido aberto com a prostaglandina para fazer a correta correção cirúrgica no período neonatal.
Só exemplificando aqui um sopro de estenose pulmonar, que você vai identificar a primeira agulha, vai identificar a segunda e o sopro está no meio. Então, ele é um sopro de ejeção. Dentro das cardiopatias congênitas acianóticas, eu gostaria de lembrar com vocês também a coartação de aorta, que é aqui exemplificando, ó, é um estreitamento logo a nível da persistência do canal arterial, e que ela, de forma crítica, no período neonatal, é fundamental o diagnóstico, principalmente a suspeição do diagnóstico no período fetal, no qual a gente evidencia no período fetal um aumento de câmaras direitas significativos no feto, no coração do feto, e que faz a suspeita que possa estar com uma coartação de aorta. Esse é um diagnóstico que é fundamental quando o neném está intraútero, porque quando nasce, como o canal arterial está aberto, muitas vezes você não vai ter essa ausência de pulsos em membros inferiores. Você vai ter uma saturação que vai ser igual em membro superior e membro inferior, então o teste do coraçãozinho não vai estar alterado, e essa criança recebe alta. E ela retorna com choque cardiogênico, em torno de 7 a 15 dias de vida, e pode ir a óbito sem ter nem a chance de correção cirúrgica. Tá? Então, nós podemos, às vezes, não ter sopro nenhum, a criança pode chegar em choque cardiogênico, com esse estreitamento importante no momento que o PCA fecha. Então, essa é uma cardiopatia que a suspeita intraútero faz a diferença, porque essa criança tem que nascer, tem que colocar prostaglandina e ser avaliada de forma adequada da necessidade cirúrgica já nos primeiros dias de vida. Falando agora um pouquinho para vocês das cardiopatias congênitas cianóticas, então, como eu falei anteriormente, é muito importante o diagnóstico, principalmente das cianose central. O bacteamento digital nós vamos ver na criança mais velha, a gente não vai ter logo no início, mas a cianose central algumas vezes chama muito atenção. Dentro das cardiopatias cianóticas, nós temos a transposição dos grandes vasos da base, a tetralogia de Fallot, atresia tricúspide, atresia pulmonar, anomalia de Ebstein, drenagem anômala e troncos, além da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Então, aqui exemplificando, ó, um nenê de 3 dias de vida, com uma cianose progressiva, uma saturação de 60%, sem sopros, tá? Então, essa é uma criança com um diagnóstico de transposição dos grandes vasos da base, na qual, do ventrículo direito, nós vamos ter a saída da aorta, do ventrículo esquerdo, nós vamos ter a saída da artéria pulmonar. Então, as circulações após o nascimento vão ficar em paralelo. Então, isso é incompatível com a vida. Intraútero, nós temos o forame oval e a persistência do canal arterial, que vão manter a circulação de forma adequada. Mas essa criança, se também não tiver o diagnóstico intraútero, ela faz uma cianose importante ao nascimento, ela faz choque cardiogênico e ela pode ir a óbito por uma situação que é incompatível com a vida. Essa foi uma das primeiras patologias que foi demonstrada que o diagnóstico fetal faz a diferença, porque você vai ter um tempo de internamento menor para essa criança, você vai fazer uma correção cirúrgica de forma adequada nos primeiros dias de vida e essa criança recebe alta, sem ter as principais repercussões dessa cardiopatia, que é a hipóxia. Então, são crianças que apresentam uma cianose muito importante, com uma saturação muito baixa, e pode levar a danos neurológicos significativos se não forem tratadas precocemente. Na radiografia de tórax, nós vamos ter uma imagem que é característica, que já foi descrita como a imagem do ovo deitado. Algumas vezes, o canal arterial, a comunicação interarterial, ela é muito pequena
no período neonatal, então algumas vezes requer a abertura dessa comunicação arterial que chama Haskin no período neonatal para uma posterior correção cirúrgica. A cirurgia indicada nesses casos, ela deve ser realizada nos primeiros 7 dias de vida, por conta da pressão dentro das cavidades ventriculares, né? Porque ao nascimento a pressão dentro da artéria pulmonar começa a cair e ela está conectada ao ventrículo esquerdo. Então é fundamental o tratamento cirúrgico nos primeiros 10 dias de vida. A cirurgia ideal é a cirurgia de conversão, de troca das vasos arteriais, né? Que é a cirurgia de Jatene. É um médico que já foi ministro brasileiro, que fez a instituição dessa técnica com uma correção cirúrgica muito perfeita. Quando essa cirurgia não é possível, nós temos que fazer a confluência a nível dos átrios. Essa confluência a nível dos átrios chama-se cirurgia de Senne ou Mustard, ou confluência de cavas. Essas cirurgias elas só podem ser realizadas mais com 3, 4, 5 meses de vida. Aqui um caso de uma criança, então vocês vejam que ela tem um sopro contínuo, ela tem uma saturação de 85%. Algumas vezes, essa saturação, em torno de 85%, ela não é muito visível para nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado para fazer o diagnóstico e o teste do coraçãozinho nessa cardiopatia, ele é fundamental, assim como na transposição. Então, a tetralogia de Fallot, ela é composta por 4 defeitos, que é a destroposição da aorta, a estenose pulmonar, que é infundíbulo valvar, a hipertrofia do ventrículo direito e a comunicação interventricular. Lembrar, gente, que a tetralogia de Fallot, uma das causas que fazem com que ela se torne uma patologia muito frequente é as crises de hipóxia. Então, são crianças que podem evoluir antes do tratamento cirúrgico corretivo total com crises de hipóxia, que é uma emergência em cardiologia que vai levar a uma ausência de fluxo para o pulmão por fechamento do músculo presente na via de saída do ventrículo direito, e a criança pode evoluir para óbito. Então, ela tem que ser lembrada e tem que ser tratada de forma adequada. Então, a tetralogia de Fallot, nós vamos ter a raio-x que também é típico, que é o tamanquinho holandês, que é aumento predominantemente do ventrículo direito. No eletrocardiograma, nós vamos ter aumento de sobrecarga de ventrículo direito e nós vamos ter um sopro sistólico, que é o sopro da estenose pulmonar infundíbulo valvar. O tratamento, quando é uma situação muito crítica, com artérias pulmonares muito finas, algumas vezes elas são caracterizadas como cardiopatias ducto-dependentes, também entram naquele grupo de cardiopatias graves que nós precisamos ter no nosso radar para não deixar passar o diagnóstico, e que tem que realizar cirurgias paliativas, como a cirurgia de Blalock-Taussig, que é a colocação de um tubo de PTFE entre o tronco bracocefálico e a artéria pulmonar, para levar sangue adequado, oxigenado para o pulmão, até o momento da correção cirúrgica, que é o fechamento da comunicação interventricular, a retirada da musculatura embaixo da válvula e a ampliação dessa válvula pulmonar. A atresia tricúspide. Então, dentro das cardiopatias congênitas cianóticas, a transposição e a tetralogia de Fallot são as cardiopatias congênitas mais frequentes, né? Lembrando que a transposição é uma cardiopatia ducto-dependente, ela necessita daquele canal arterial aberto, e a tetralogia de Fallot, ela pode ser crítica ou não, e às vezes o tratamento pode ser realizado não no período neonatal imediato, mas após alguns meses, normalmente no primeiro ano de vida. A atresia tricúspide, quando a gente fala atresia, é a ausência da válvula. Então, é a ausência da comunicação entre o átrio e o ventrículo.
Ela normalmente cursa com ventrículo direito hipoplásico e com estenose pulmonar. Essa criança, para ela estar viva, ela precisa de uma comunicação interatrial e precisa de uma comunicação interventricular. Algumas vezes essas comunicações são muito pequenas, então elas precisam ser ampliadas no período neonatal. Essa é uma cardiopatia, assim como a atresia pulmonar, que eu vou falar adiante, que são cardiopatias onde nós não temos os dois ventrículos de tamanho adequado e funcionantes. Quando nós não temos, nós temos aqui o ventrículo esquerdo que é de tamanho adequado. Aqui o ventrículo direito é hipoplásico, ele é pequeno, ele não se desenvolveu. Então são crianças que precisam ir para cirurgias que nós chamamos paliativas. Nós vamos fazer com que o coração dessa criança ele funcione só com essas câmaras esquerdas levando sangue oxigenado para a aorta. Então são crianças que necessitam fazer a conexão da veia cava superior no ramo direito da artéria pulmonar e, posteriormente, a conexão da veia cava inferior no ramo direito. Essas são as cirurgias que a gente chama de Glenn e cirurgia de Fontan. São cirurgias que vão desviar o sangue venoso do coração. Esse sangue ele vai direto para o pulmão, ele é oxigenado e voltando ao coração, que vai funcionar como se fosse um átrio e um ventrículo, levando sangue para o nosso corpo todo. A atresia pulmonar, sem comunicação interventricular, algumas vezes ela é uma cardiopatia que nós chamamos que ela tem algumas colaterais que são dependentes do fluxo coronariano, no qual nós não podemos abrir essa válvula, porque nós vamos fazer roubo de fluxo e essa criança vai acabar evoluindo para óbito. Então, tem alguns casos da atresia pulmonar sem comunicação interventricular, que nós temos shunts dependentes do coronário e que nós só podemos fazer aquela cirurgia de Blalock, que é para levar sangue para o pulmão de uma forma adequada para a criança. Tá? Então, nós podemos fazer cirurgias paliativas, que é a cirurgia de Blalock, ou corretivas totais, quando nós temos duas cavidades ventriculares de tamanho adequado e que vão suportar o débito sistêmico e o débito pulmonar. A anomalia de Ebstein, como eu falei anteriormente, ela é, dentro das cardiopatias congênitas, ela é uma das que pode fazer óbito intraútero por insuficiência cardíaca. É um deslocamento da válvula tricúspide para dentro do ventrículo direito. Então, toda essa parte que seria ventrículo, ela é átrio. Ela fica uma porção atrializada. Faz um aumento importante do átrio direito, que fica algumas vezes muito maior que a somatória das outras três cavidades. E isso pode fazer um desenvolvimento inadequado do pulmão, com hipoplasia pulmonar e óbito no período fetal ou no período neonatal. Tá? Nos casos que não são tão graves, que a válvula se desloca, mas não de uma forma importante, é realizada essa cirurgia, que é a cirurgia do cone, que é uma cirurgia que deu uma sobrevida muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor, que também foi realizado por um cirurgião brasileiro e que deu um novo norte para os pacientes que têm essa patologia. E temos ainda a drenagem anômala total das veias pulmonares, que é quando as veias pulmonares, elas não drenam no átrio, elas vão drenar no átrio esquerdo, elas vão drenar ou no átrio direito, que é a supracardíaca, ou dentro do átrio direito, que é a cardíaca, ou infracardíaca. E vai dar no raio-x essa imagem, que é a imagem em boneco de neve, porque nós vamos ter essas veias aqui. Deixa eu puxar aqui para baixo um pouquinho. Nós vamos ter o deslocamento dessas veias pulmonares, que vão formar um lago venoso, e eles vão desencadear na veia cava superior. Com isso, ele vai fazer essa imagem, que nós chamamos de imagem em boneco de neve. Os tipos eu já falei anteriormente, e
por último, não menos importante, nós temos o tronco arterioso comum. Nós vamos ter, saindo do coração, um tronco só. Então, nós podemos ter com uma artéria pulmonar aqui, com o tronquinho, ou só os ramos pulmonares. Essa válvula é chamada de tronco arterioso comum porque ela é uma válvula troncal, que ela pode ter 3, 4 ou até 5 cúspides, e ela vai fazer uma mistura nesse sangue. Em conclusão, eu tenho para vocês que as cardiopatias congênitas, as críticas, que são essas ductodependentes, como a atresia pulmonar, atresia aórtica, a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, a interrupção do arco aórtico, a anomalia de Eddy, são cardiopatias que nós temos que saber desse diagnóstico, que pode ser realizado no período neonatal através do ecocardiograma fetal, e que vai fazer com que esses pacientes sejam atendidos de uma forma especial e de uma forma correta, com atendimento multidisciplinar, com atendimento pediátrico, com neonatologista, com cardiologista, com cirurgia cardíaca, com uso de prostaglandinas. Então, são pacientes na qual o canal arterial não pode ser fechado. E isso é muito importante, porque a criança que não faz esse diagnóstico de forma adequada, ela pode evoluir, sim, com lesão neurológica grave, com convulsões, e isso vai fazer um prognóstico muito reservado para essas crianças no futuro. Hoje, nós temos que essas crianças diagnosticadas no período fetal, elas têm uma evolução muito boa no período neonatal, com uma correção cirúrgica de forma adequada, e hoje nós temos muitos adultos com cardiopatias congênitas que estão fazendo seguimento. Lembrar que o fundamental, então, é o entendimento das cardiopatias que são críticas, graves, e que eu preciso dar um desfecho adequado, tá? E não esquecendo, em tudo isso que eu falei, assim, dentro das cardiopatias congênitas graves, que, graças a Deus, o sopro funcional é ainda a cardiopatia que vocês, num pronto atendimento, vão atender com mais frequência. Ela não entra dentro das cardiopatias críticas, mas ela é uma cardiopatia frequente e que vocês têm que lembrar, né? Algumas vezes no pronto atendimento, a criança com febre, com desconforto, ela pode ter esse sopro funcional ou inocente, que é característico deste processo e que não vai fazer uma repercussão importante nas crianças e que normalmente desaparece até o período da adolescência. Tá? Muito obrigado e espero ter ajudado muito vocês com essa aula.